Eu me uno a você neste sábado santo, esse tempo de espera entre a paixão do Senhor e a vigília pascal. Alguém pode pensar, o que nós celebramos neste sábado santo? E a resposta que nós temos, irmãos, neste grande silêncio, é que, de um lado, nós celebramos o Rei que dorme, Jesus que guerreou bravamente na cruz, contra o mal, contra o pecado, contra a morte, e venceu. E agora na cruz pode descansar, pode dormir depois desta grande luta. Uma homilia muito antiga da nossa igreja, do século IV, que nós lemos no ofício de leituras nesta manhã, e fica aí uma indicação, para você ver o ofício de leituras que nós padres rezamos, começa dizendo assim: um grande silêncio reina hoje sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei dorme. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque Deus adormeceu segundo a carne. Deus morreu segundo a carne e acordou a região dos mortos. Então esse silêncio que se abate sobre a igreja, que agora parece que está se esperando, é o silêncio de quem viu alguém combater bravamente na cruz e vencer. Por isso nós cantávamos ontem, vitória, tu reinarás. Do outro lado, meu irmão, há um mistério que se une a esse, neste dia de sábado, a descida de Jesus à mansão dos mortos, que nós rezamos no creio, ou aos infernos. A carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, diz: ele morreu, venceu, mas foi também pregar aos espíritos que estavam na prisão. O Catecismo da Igreja, no número 633, também diz isso, que Jesus desceu aos infernos, ao Sheol, visto que lá estavam privados da visão de Deus aqueles que não tinham conhecido a Jesus. E por isso aqui nós temos uma outra coisa bonita. Jesus não simplesmente venceu o pecado, o mal e a morte, mas Jesus venceu o pecado, o mal e a morte no território dele. Do pecado, no território dela a morte e no território dele o demônio. No lugar onde os nossos inimigos nos mantinham cativos, Jesus desce aos infernos para lá vencer os nossos inimigos. Há um texto muito bonito, apócrifo, é verdade, mas nos ajuda a iluminar, que brinca um pouco com esta ideia, dizendo que Jesus chega às portas dos infernos com as chaves dos infernos na mão, como diz o Apocalipse, eu tenho as chaves do Hades, e o demônio e a morte conversam. E agora ele está à porta. O que nós vamos fazer? E o demônio se assusta e diz: se nós abrirmos a porta, ele vai nos vencer aqui, diz esse texto apócrifo. Mas o que acontece é que não tinha como resistir, porque ele tinha a chave para abrir. E nesse momento, esse texto apócrifo bonito, diz que Adão escuta, ele veio nos buscar, e começa a gritar a todos os justos do Antigo Testamento, a todos aqueles que estavam na mansão dos mortos: vinde, vamos, corramos, porque ele veio nos buscar. Meus irmãos, nós celebramos nesse dia, ainda que de maneira silenciosa, Jesus que desce à morte, Jesus que desce à profundeza daquilo que é a morte humana para nos salvar e para nos arrancar daquilo que mais profundamente, mais arraigadamente, tantas vezes nos quer nos separar de Deus. O mistério de hoje nos lembra uma coisa belíssima: o Senhor não conhece limites para amar. A nossa morte, e quando nós estamos encerrados na morte do pecado, o Senhor vem para nos salvar. E quando nós estamos encerrados na morte da escravidão do demônio, o Senhor também é capaz de nos arrancar daí. E quando nós estamos encerrados na morte eterna, que é a vida sem a graça de Deus, o Senhor também tem poder para nos tirar daí. Eu gostaria de terminar essa reflexão para te iluminar, a mim e a você, a nos iluminar, na verdade, com um texto que não é meu,
mas que pode nos ajudar muito a poder, viver este dia de espera. Um texto que diz de maneira muito bela o seguinte: a cruz possui todas as dimensões. Por ela, ele se elevou nas alturas e levou o cativo, e levou o cativo o cativeiro, destruiu a prisão da mansão dos mortos. Mas por ela ele também desceu aos mais profundos abismos do inferno, pois a cruz tem uma altura e uma profundidade. Estende-se sobre a imensidão do universo, desdobrando sua largura e seu comprimento. Aquele que está crucificado com Cristo, que conhece a tensão dessa crucificação, pode contemplar a largura, a altura, o comprimento e a profundidade. A partir de agora, irmãos, do mistério da descida de Jesus à mansão dos mortos, não há nenhum lugar em que Deus não nos possa salvar. Onde você estiver, o Senhor pode estender a sua mão, como estendeu a Adão, e lhe arrancar da morte. Esperemos ansiosos a Páscoa que está chegando. Deus te abençoe e até esta noite santa da paz.